Olá, estamos aqui de volta para a gente continuar com a nossa conversa sobre as emoções que foram apresentadas nos filmes Divertidamente 1 e 2 e emoções que todos nós experimentamos. A gente está fazendo aqui um bate-papo que possa conduzir todos nós a profundas reflexões, apesar de ser assim uma mensagem rápida, curta. A ideia é que vocês consigam refletir sobre isso, identificar como essa emoção ela age em você, como que você reage diante dela, para que a gente possa melhorar sempre e aproveitar ao máximo de todas elas. Hoje eu escolhi para a gente falar sobre o medo e a raiva, duas coisas que parecem bem distintas, parecem estar bem longe uma da outra, mas que nós vivenciamos isso muito comumente. Então eu penso que seja assim, as emoções que muitas de nós vamos nos identificar. Primeiro eu quero começar pelo medo. Quem nunca sentiu medo ou quem nunca tem medo de alguma coisa? Há medo de atravessar a rua e ser atropelada. Há pessoas que não viajam de avião porque têm medo. Há pessoas que têm medo de bicho, de algum inseto, têm medo de algum animal mais feroz. Tem pessoas que têm medo de ir ao banco e sair de lá e serem assaltadas. Há pessoas que têm medo de ficar com o vidro aberto no farol. Há pessoas que têm medo de altura. Há pessoas que têm medo de ficarem sozinhas. Há também quem tenha medo de morrer. Quem tenha medo de envelhecer. Há muitos medos. E é muito comum, está no senso comum, ouvir que das pessoas que elas acreditam que o medo nos protege. Né? Eu ouço as pessoas falando assim, o medo é bom, porque o medo me priva de entrar em perigos, o medo me protege. E eu não concordo com essa frase. Eu, Thaís, não vejo que o medo nos protege. Eu vejo que o medo me impede de ir adiante. Que o medo nos priva de novas experiências, de novas descobertas. Que o medo ele nos limita e às vezes até nos paralisa, nos impedindo de ir adiante com os nossos planos, com os nossos sonhos, com as nossas vontades e me impedindo de algumas realizações. Então eu vejo o medo mais de forma negativa do que positiva. E para trazer assim base para isso, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, ela repete 365 vezes a expressão não temas. É como se fosse um lembrete de Deus para nós, uma vez por dia, todos os dias do ano. Não tenha medo. E na verdade, é um lembrete dizendo assim, enfrente os seus medos. Enfrente aquilo que te assusta, aquilo que te apavora. Porque o Senhor vai nos ajudar diante desses medos. É uma questão de fé, de segurar na mão do Senhor e ir. E uma outra coisa, mas como é que eu vou ter respaldo? Porque hoje tudo tem necessidade de ter um respaldo técnico, um respaldo científico, um respaldo que alguém já fez, então ele vem aqui e diz. É a própria Bíblia que diz não temas. A ideia aqui não é que você vire as costas para os seus medos. A ideia aqui é te encorajar a vencer os seus medos. Ele disse assim para Josué. Josué era um líder, sucessor de Moisés, um grande líder. E eu acredito que no lugar de José eu também ficaria com medo. O seu líder, o seu antecessor, tinha sido um grande líder, tinha enfrentado grandes desafios, grandes tarefas. E aí Deus diz para ele não temer, não sentir medo, que agora ele seria responsável por aquela liderança. E ele disse assim, não temas, eu estou contigo, ser forte e corajoso. E a coragem, ela não é ausência de medo. Agir com coragem não significa que você não está tendo, de certa forma, em certa medida, um medo, mas significa que você precisa enfrentar aquele desafio, aquela oportunidade do novo, com coragem, sabendo que o Senhor é conosco. Tem pessoas que não falam dos seus direitos, não conversa de igual com as suas autoridades no trabalho, com as suas lideranças, porque tem medo de perder o emprego. Tem medo de
de ser tratado de forma indiferente pela sua liderança, pelos seus chefes de imediato. Tem pessoas que deixam de ser respeitadas nos seus direitos porque têm medo de manifestar quais são seus direitos. Então, o medo aprisiona a pessoa naquela condição de estar, às vezes, sendo punido, sendo prejudicado, porque ela tem medo de falar. Hoje, quantas mulheres estão submetidas em relacionamentos ruins, que não lhe acrescentam em nada, porque elas têm medo de falar, elas têm medo de chamar para conversa, elas têm medo de se posicionar. E a Bíblia está me dizendo todos os dias, não temas, porque eu sou contigo. Uma outra coisa, uma outra emoção que a gente tem aqui para falar é a raiva. A raiva é aquela explosão impulsiva de que eu não estou contente com aquilo que foi feito, com aquilo que me foi dito, ou eu me senti ofendida, me senti desrespeitada, me senti destratada. Então eu junto aquela fúria, fico furiosa e abruptamente eu exponho essa raiva. E tem duas maneiras da gente expressar a nossa raiva. Tem a raiva que a gente fala, que a gente expõe em palavras, e aí eu lanço tudo que está aqui dentro de mim. Às vezes não é aquela atitude que me deixou raivosa, mas é uma soma de outras circunstâncias e eu explodo de uma vez só. Quem nunca viu uma briga de trânsito? Porque o motorista se sentiu ofendido com o que o outro fez. Uma briga de vizinhas, às vezes, na maioria das vezes, por causa de filhos brincando no parque. Quem já lá atrás, no passado, na juventude, não viu briga de escola? Meninos ou meninas que ficaram com raiva, se sentiram ofendidos, prejudicados e brigaram, num impulso de raiva. E então a raiva, ela vem não só com palavras, mas também com agressão física, agressão verbal e agressão física. E algo que é provado, que a raiva, a sensação de raiva, a emoção da raiva, quando não controlada, quando não levada com maior a capacidade do equilíbrio dela, ela desenvolve em doenças. Ela vai desembocar em doenças cardiovasculares, não só do coração, mas também outras doenças. O exemplo é o AVC e o infarto agudo do miocárdio. Assim como também pressão arterial aumentada, que vai levar para esses diagnósticos, para essas doenças, como também até doenças de pele. A psoríase é uma doença de pele que tem raiz a raiva. Então, em nada, a raiva nos dá benefícios. E tem também aquela pessoa que fica com a raiva represada. Ela não fala, ela guarda para si, ela tenta se controlar, ela acha que guardar para ela é controle. E aí ela também desenvolve doenças. Ela está mais propensa ainda a desenvolver doenças, porque aquilo está represado. E aquilo de ruim que eu guardo dentro de mim, certamente um dia chega pedindo a conta. E o nosso corpo, ele vai somatizando essas situações, ele vai somatizando essas emoções e vai gerar doenças. Quando não gera doença física, vai gerar doença emocional, vai gerar doenças na nossa alma. E aí fica mais complicado ainda da gente encontrar a cura, porque os médicos não vão saber tratar problemas da alma. E uma coisa que está muito relacionada nessa somatização de doenças é que o fígado, ele é completamente prejudicado pelas nossas explosões de raiva. O fígado, ele é um órgão que tem mais de 300 funções no nosso organismo. Olha como ele é responsável por tanta coisa. Um órgão muito importante para nós. E é um órgão que vai mostrar doenças no acúmulo da sua raiva. No acúmulo de você ficar com raiva por muitas situações, ou você ter dito, ou você ter represado, é um órgão que vai sentir e vai desembocar também em doenças. E uma outra coisa em relação ao medo, um dos órgãos mais prejudicados com os meus medos são os rins. Podem notar que pessoas que têm medo de algo, aquele medo grande, aquele medo tenso e denso, elas vão desenvolver problemas renais. Isso eu falo com experiência na minha área da saúde e também depois de fazer muitas leituras sobre o assunto, tá bom? Então, aqui existe a necessidade da gente parar, olhar para o nosso dia a dia, para saber se nós estamos enfrentando os desafios
com raiva. Tem aquelas pessoas que falam assim, vim trabalhar, mas eu tô com raiva, não queria vir. Cheguei aqui, mas não sabe quanta raiva eu passei para chegar aqui. Então você acaba não desfrutando daquele lugar e daquela situação que você chegou por conta da raiva que te antecipou, pelo momento da sua pré-evento que você passou. E você não desfruta daquele presente com a mesma leveza, com a mesma intensidade, se você não tivesse sentido raiva. Então, Thaís, como que a gente faz para manejar essas emoções? O principal que eu vou alertar aqui vocês é que vocês busquem conhecimento sobre tudo isso. Autoconhecimento de como você age diante dessas emoções, como você reage diante de situações. Observe assim, o que me deixa com raiva? Ou o que me dá medo? Anote, pega um papel, uma caneta, torne o hábito de anotar as suas emoções, de anotar como você reagiu diante das coisas. Torne o hábito de conhecer você. Por que eu estou falando isso? Nós mulheres, nós investimos tempo conhecendo um tantão de coisas. A gente investe, se dedica para muitas coisas e para muitas pessoas, mas a gente se deixa para segundo plano. E eu nem estou falando aqui de ir ao cabeleireiro, fazer limpeza de pele, manicure, não. Eu estou falando de autoconhecimento, de conhecer como a gente reage diante das situações da vida. Isso é autoconhecimento. O autoconhecimento é necessário. Quando a gente tem esse conhecimento de nós, a gente começa a nos preservarmos de se expor a certas situações. A gente começa a fazer uma leitura de mundo e das circunstâncias de um modo diferente. Então é onde a gente onde a gente alcança uma maturidade emocional, que é super necessário e saudável para nós mulheres, que temos várias demandas, que estamos o tempo todo cercadas de muitas pessoas também com suas emoções. Então pegue papel e caneta, anote, eu sinto raiva com isso, eu sinto raiva disso, eu sinto medo disso. E o medo, você sentir medo e sentir raiva é uma escolha sua. Eu escolho se eu quero lidar com o medo daquilo, se eu quero enfrentar aquilo ou não enfrentar, virar as costas e fugir, ou sou eu que escolho se eu quero reagir com raiva ou com calma, com tranquilidade, pensar antes de falar. Pense sobre isso. Não muito tempo, nós fomos comemorar o aniversário do meu filho, o aniversário de 16 anos, num salto de paraquedas. Eu que ofereci esse presente para ele, e ele automaticamente disse assim para mim, eu vou, mas você também tem que ir, mãe. Você também tem que saltar comigo, senão não tem graça. E aí eu me lancei no desafio. Fui lá. Na hora que eu estava lá em cima, já no avião, eu senti medo. Eu senti aquelas borboletas voando no abdômen, sabe? Aquele frio na barriga, o chamado frio na barriga. Eu senti isso. Eu senti as minhas mãos frias. Eu senti assim que o meu rosto tremia um pouco. Eu falei assim, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? E quando abriu a porta do avião para começar os saltos, eu falei assim, meu Deus, olha o que eu vim fazer aqui. Aquele vento gelado invadiu o avião e eu estava bem na porta, eu senti primeiro. E aí eu pensei assim, aí eu perguntei assim para o instrutor, tem pessoas que chegam até aqui e desistem de saltar? Ele falou assim, tem. E aí eles voltam junto com o piloto. Aí eu pensei assim, não, eu não vou ser essa pessoa. Eu não vou fazer como essas pessoas. Se eu cheguei até aqui, eu vou desfrutar desse momento. Até porque eu sempre falo que tenho uma vontade gigante de voar, enorme de voar, de ver o mundo do alto, sabe? E essa era uma oportunidade. E aí eu fui, me lancei, cheguei na porta do avião e uhul! Lá foi eu. E se eu não tivesse escolhido saltar, se eu tivesse deixado aquele medo me paralisar, eu não teria desfrutado daquele salto, eu não teria desfrutado daquela alta intensidade de adrenalina que toma conta da nossa mente, do nosso corpo, eu não teria desfrutado desse momento memorável, que foi tão gostoso, muito gostoso. Eu falo que quando eu subi no avião, eu estava de um jeito, e quando eu saltei e desci, eu era uma pessoa toda energizada. Parecia que eu estava ligada na tomada de tanta energia. E foi fantástico. E também
Não significa que eu já estou ausente de medos. Não. Os medos, eles podem parar diante de nós, diante de um novo desafio. Diante de uma coisa que você nunca fez, aí você para e pensa, não, opa, isso aí eu não vou não. Eu estou um pouco ressabiada com isso. Pode acontecer. E a raiva a gente sente. Quantas vezes a pessoa te contraria? Quantas vezes, isso é muito comum nos relacionamentos, de você ser contrariada, de você não ser compreendida, da pessoa não fazer aquilo que você espera que ela faça, e aí você fica com raiva. Mas aí você pode escolher se você vai continuar com essa raiva ou se você vai canalizar essa emoção de uma forma mais inteligente, mais branda. Poxa vida, eu acho que ele tem razão. Deixa eu olhar o ponto de vista dele. Deixa eu olhar pelo ângulo que ele está falando. E muitas vezes você vai perceber que o ponto do outro ou da outra pessoa faz todo sentido. Porque você envolvida naquela atmosfera de querer fazer aquilo ou de ter se sentido ofendida, não consegue raciocinar. Normalmente a raiva ela é produto do momento que eu não consegui raciocinar, eu só agi pela impulsividade. Então pare para pensar sobre, pare para trazer equilíbrio nessa situação e escolha fazer diferente, escolha seguir diferente. Você pode até ficar com raiva, mas escolha não falar naquela hora. Volte a conversa depois, chama para uma DR depois e converse com calma, com tranquilidade, para chegar em um senso comum. Será muito, mas muito saudável para a sua mente, para a sua alma e para o seu corpo. Essa é a nossa conversa de hoje. Eu quero pedir para vocês que vocês curtam esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a ele e que vocês compartilhem com o máximo possível de mulheres na sua lista de contatos. Compartilhe com quem vocês quiserem, mas o objetivo do canal é atender mulheres, é falar com mulheres e o máximo de mulheres possível, porque está nítido diante de nós como nós mulheres vivemos intensamente todas essas emoções. Não que o homem não viva, mas a gente vive isso de uma forma muito mais intensa, muito mais volumosa. E às vezes a gente experimenta várias dessas emoções no mesmo momento ou no mesmo dia. Eu sei disso. Isso acontece na puberdade, isso acontece no climatério, isso acontece na menopausa, isso acontece na meia-idade da mulher dos 30 aos 40, que está enfrentando a loucura do mercado de trabalho, tentando conquistar o seu espaço. E nós experimentamos todos esses tipos de emoção. E que nem sempre, ou na maioria delas, pelo menos essas duas, não vão nos favorecer. Não vão nos favorecer. Então que isso chegue a muitas mulheres, porque conhecimento é poder. Conhecimento é poder que me dará a condição de fazer escolhas, de tomar atitudes, de tomar decisões. Então, passe esse vídeo, compartilhe, faça isso chegar a muitas mulheres. E se essa mensagem foi útil para você, permita que ela seja útil para outras pessoas. Tá bom? Um beijo e até a próxima!